Uma forte chuva durante parte da madrugada e manhã desta última quarta-feira devastou parte da cidade de Jacarezinho. A chuva começou aproximadamente às 5 horas da manhã e se estendeu até pouco mais das 10 horas. O Corpo de Bombeiros de Jacarezinho contou com o apoio da Polícia Militar, Batalhão de Polícia Ambiental e populares para conseguir atender a todos os pedidos de socorro. Foram atendidas diversas ocorrências como desabamento, alagamento e salvamento de pessoas em casas inundadas. Equipes de outras cidades foram acionadas para ajudar no resgate das vítimas. Quais serão as medidas adotadas em relação a essa enchente que aconteceu hoje? A medida em primeiro lugar, boa tarde a todos. A medida adotada, ela está sendo da seguinte maneira: uniu o quê? As nossas forças da prefeitura, junto com o Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar, né? Estamos fazendo a maior parte do socorro, a limpeza nas ruas, aonde vocês podem ver uma grande estrago que houve, como essa ponte que nós estamos filmando aqui agora. E estamos fazendo esse levantamento e ainda por enquanto não temos uma estimativa do que foi aí o prejuízo. Primeiro estamos ajudando na limpeza das casas, fazendo as limpezas das ruas e tirando as pessoas que estão desabrigadas. Muitas delas, por enquanto, não chegou à noite ainda, estão achando melhor ficar em casa. Só que estamos dando todo o apoio em todos os colégios, nós estamos abertos, desde alimentação. Já estamos abertos também, inclusive, fazendo um pedido à nossa população com respeito à doação. O que é a doação para nós? Seria colchões, cobertores, roupas, alimentos, que estamos fazendo uma parceria com toda a nossa população. Vago, você que participou junto com o Corpo de Bombeiro no salvamento da enchente de hoje, gostaria de falar na sua visão jornalística, como é que foi amanhã de... Na manhã de hoje eu estive junto com o Corpo de Bombeiros, eu fui até o quartel, entrei na viatura e fomos averiguar a situação de várias casas, vários locais de risco em Jacarezinho. O local que a gente mais ficou, principalmente, foi na Vila São Pedro, perto do Morro do Cruzeiro, onde várias casas estavam com risco de desabamento. Parte do morro desabou, só que não chegou a pegar nas casas, graças a Deus. Ninguém ficou ferido lá, mas várias casas foram alagadas. A água entrou, invadiu as casas, estragou móveis, estragou várias coisas. Várias ruas de Jacarezinho ficaram totalmente estragadas. Tivemos a informação que outra equipe do Corpo de Bombeiros tentou fazer o socorro de uma mulher no Jardim São Luís, que infelizmente não conseguiram, e na parte da tarde foi encontrado o corpo dela, mais ou menos uma base de 1 quilômetro longe de onde ela desapareceu. Hoje a cidade de Jacarezinho foi acometida aí sobre uma forte chuva, onde via alagar várias residências e comprometer em parte o nosso sistema viário. Enquanto o trabalho da Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiro, foi empenhado no salvamento de pessoas em residência inundada e priorizando praticamente a vida, né? Muitas pessoas tiveram as suas casas alagadas. O 2º Batalhão empenhou todo o seu efetivo, mais o efetivo das cidades vizinhas, aí no empenho para dar um total apoio à população nesse momento de necessidade. Prefeito, qual vai ser o apoio do governo federal e estadual a respeito disso? Nesse momento foi o que nós estávamos falando. Hoje pela manhã falei com a prefeita e estivemos conversando, onde em primeiro lugar o que nós fazíamos? Um decreto, né, dando como estado de calamidade pública na nossa cidade. Aí conversando com o Tenente Rodrigo e também o Vanderlei, subtenente da Polícia Militar, achamos por bem melhor, junto com o nosso engenheiro, né, nosso engenheiro de obras e as pessoas responsáveis, o seu Costa também que está correndo junto com a nossa Secretaria de Obras, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro vamos fazer o levantamento. O que seria o levantamento? Tipo essa ponte que eu vou falar para você, qual é a despesa, os gastos que tivemos nas galerias, nos nossos asfaltos, pela parte do nosso engenheiro de obras. E depois o Corpo de Bombeiro, na pessoa do Tenente Rodrigo, estará fazendo um laudo quantas famílias, o que foi perdido pela família, para termos um relatório, tanto da Prefeitura como relatório do Corpo de Bombeiro, para ver uma estimativa certa do que nosso município, o prejuízo que a gente teve, para estar mandando ao governo do estado, ao governo federal, para agariar fundo, para que nenhuma das pessoas que perdeu seus móveis, muitas vezes perdeu todo em tua casa, que possamos, junto com a parceria com a prefeitura, estarmos ressarcindo de todos os problemas das pessoas. Sargento, quais são os dados e os prejuízos causados pela chuva hoje? Então, hoje foi um dia um pouco trabalhoso para nós aqui em Jacarezinho, porque a partir das 8 horas começamos a receber um monte de ligações, né, devido a uma enchente e um alagamento brusco que tivemos aqui na nossa cidade. Então, foram toda a parte da manhã, né, atendendo as pessoas, onde muitas delas tivemos que intervir, devido ao fato que se nós não intervíssemos,
elas morreriam afogadas. Muitos eram cadeirantes, né, ou pessoas que estavam, não tinham condições de se locomover. Então tivemos um trabalho muito intenso aqui em Jacarezinho na parte da manhã. E o saldo dessa ocorrência, que a parte da tarde andamos fazendo o levantamento, é que 116 pessoas foram desalojadas, 101 desabrigadas e 580 pessoas foram deslocadas. O que quer dizer esses deslocados? São as pessoas que tiveram que sair das suas residências devido ao alagamento. Aí quando depois que as águas baixaram, elas puderam voltar às suas residências. E também nós tivemos um saldo de 1.798 pessoas que foram afetados. Eu digo afetados no sentido de, devido às pontes, muitas delas não puderam ir até o local de trabalho, a deslocar para os seus afazeres do dia a dia. Tiveram que ficar em casa impedidas de fazer o deslocamento devido às enchentes, né, que tivemos nos rios, principalmente o nosso Ribeirão Ourinhos, né, que corta toda a cidade, que foi o principal causador dessa calamidade aqui no nosso município. Durante o período da manhã, quando a chuva foi mais intensa, uma mulher foi levada pela correnteza no Jardim São Luís. O corpo da mulher, que estava desaparecido, foi encontrado no começo da tarde, no Campinho da Varginha, a aproximadamente 1 quilômetro de onde ela desapareceu. O corpo foi levado para o ML de Jacarezinho. Inúmeras pessoas estavam no local e acompanharam o serviço da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. Outro fato que aconteceu aqui também nas ocorrências foi uma senhora de 39 anos que morreu afogada pelas águas das enchentes, que foi localizada horas após no Campo da Varginha, ali próximo ao Jardim São Luís. Em virtude desse temporal, o nosso sistema viário aí sofreu algumas alterações. Aí, em virtude, solicita a compreensão da população. Tem uma situação aqui da Avenida Marginal, onde foi necessário fazer uma pista de mão dupla, que sendo no seu sentido anterior, somente pista de um sentido único. Aí peço encarecidamente aí os condutores de caminhões, ônibus, para que desviem o seu sentido passando pela Nova Jacarezinho e Vila 7, para que não venha comprometer mais a situação do nosso trânsito. E demais, solicito também a compreensão para que os motoristas se dirijam com cautela para evitar acidente. O 2º Batalhão, nessas adversidades, que mostrou que está preparado em virtude, não só nesse tipo de ocorrência, onde, juntamente com o Corpo de Bombeiros, realizamos diversos salvamentos, onde havia pessoas homicidadas em sua residência, alagadas por água, né? E estamos aí, o 2º Batalhão à disposição de toda a comunidade. O centro de Jacarezinho ficou ilhado, onde condutores não conseguiam chegar aos bairros, pois diversas ruas ficaram tomadas pelas águas. Inúmeras casas foram alagadas e carros foram estragados com as águas que arrastaram até mesmo para o centro dos rios. Famílias ficaram desalojadas e os prejuízos foram incalculáveis. Na Vila Maria, próximo ao Morro do Cruzeiro, diversas casas ainda correm risco de desabamento. De acordo com o depoimento de pessoas mais antigas em nossa cidade, o último temporal que arrasou a cidade como este aconteceu no dia 13 de janeiro de 1981. Algumas pessoas dizem que em 1999 também aconteceu um temporal de intensidade igual a este.